Deixa eu passar um pouquinho o mouse aqui. Vamos pôr na última para melhorar. Próxima pergunta. Não. Essa aqui foi do chat no YouTube. Ah, meu Deus. A Mars Jim Grandiri pergunta: o que você tem contra nós, reptilianos? Mas eu não tenho nada contra vocês, reptilianos, tá? Nada. Não se preocupe, não me interprete mal, tá bom? Tenho nada contra vocês. Eu tenho tudo contra a teoria sobre os Anunnakis serem reptilianos. Eles não são os tais reptilianos, tá bom? É sobre isso que eu estou falando. Contra os reptilianos, eu não tenho nada. Próximo. Cada uma que me aparece. Meu Deus. Vamos lá. Pelé, fica quieto. O Robson Silva. Boa noite. Pelo que entendi, no passado, lá no início, houve uma alteração no DNA da raça humana provocada por Enki quando transou com uma humana. Consequentemente, quando Adão teve relação com Eva, essa já trazia seu DNA alterado, e assim a nova raça humana proliferou, e é essa até os dias atuais. Mas, ao que parece, novamente a raça humana está sofrendo uma mutação com as picadas. A pergunta é: já havia uma programação para o que está acontecendo? Estamos numa transição planetária? Robson, sim, para a primeira parte, houve uma alteração do DNA, do Homo erectus para o Neandertal, do Neandertal para o Cro-Magnon, do Cro-Magnon para o homem moderno. Houve várias transições que sim, o DNA foi alterado. Quanto à picadinha, são teorias conspiratórias, eu não vou entrar nisso, tá? E se já havia uma programação para o que está acontecendo, não sei também te dizer. Eu não tenho acesso aos arquivos confidenciais dos Anunnaki. Tá bom? Não tem como eu te responder isso. Peraí, vamos lá, voltando. Aí vem a pergunta da Cíntia Nagano, que da última vez eu tinha cortado a pergunta, tá? Deixa eu tomar um golinho de água. Cíntia, aqui está a sua pergunta. Você acredita em reencarnação? Sim. E que nós temos a nossa consciência atual deletada após a nossa morte física? E se somos mandados de volta para cá, Matrix, na roda de Sansara, para a elevação da nossa consciência? Mandados de volta para a Matrix, talvez pelos Anunnaki ou por outros entes? Eu acho que os Anunnaki não têm controle sobre isso, sobre reencarnação, tá? Posso estar enganada, mas eu acredito que eles não têm controle sobre essa parte espiritual. Eu acho que são outros seres, tá? Extraterrestres ou do mundo espiritual, mas outros seres que têm acesso a esse mundo espiritual. Se a gente vê esses filmes espíritas, Nosso Lar, tem espíritos lá cuidando. Se são extraterrestres ou não, né? Acho que Anunnaki não. Acho que os Anunnaki não tem nada a ver com isso. Mas sim, para todas as perguntas. Acredito em reencarnação, acredito que que a nossa memória é deletada, porque senão não faria sentido a gente voltar para aprender, voltar para aquela experiência. Com certeza a gente vive repetindo experiências até uma hora acertar, né? Tem um filme muito interessante do Tom Cruise, queria lembrar o nome. Quem lembrar, me fala aí no chat. É um filme que ele entra numa missão, tem alguma missão, que ele tem que mudar algo, um fato, para que a humanidade não seja destruída, o mundo não seja destruído.
e ele morre várias vezes, e ele volta, ele volta, ele volta. E cada vez que ele volta, ele tem uma consciência, uma lembrança, tipo uma intuição, ou ele lembra do que aconteceu e ele não repete aquele erro mais. Então, é uma boa comparação com a reencarnação. Eu acho que é proposital, sabe? Eu acho que é uma coisa para a gente passar por aquilo, porque o nosso espírito sabe tudo. Mas quando a gente encarna, a gente está afetado, né, por tudo, por todas as coisas da vida. E a gente acaba. A gente não lembra, né? A gente esquece. Até para não ter um sofrimento da lembrança da vida passada, né? Porque a maior parte das nossas experiências são muito dolorosas, né? Então, ficar lembrando isso, tem gente que lembra, né? Tem crianças que voltam lembrando, sabem tudo o que aconteceu. É um mistério isso, né? E o que comprova que a reencarnação existe, né? Mas eu acho que a questão da gente não lembrar é porque a gente ainda não está pronto espiritualmente para conviver com a dor do que aconteceu no passado. Porque nossas experiências são geralmente dolorosas, traumatizantes, e a gente volta com uma nova oportunidade para fazer diferente. Né? Aprendi a lição, vou fazer diferente dessa vez. A gente pode não ter lembrança, mas a intuição grita, né? Algo ali grita, sabe? Tipo, olha, se você fizer isso vai dar ruim. Se você se envolver com aquela pessoa vai dar ruim. Se você fizer isso vai ser muito bom. Aquela voz da intuição que grita na nossa cabeça, né? Gente, desculpem, né? Os cachorros participam comigo nas lives. Tem dia que eles estão mais quietinhos e tem dias que eles estão mais agitados, né, Pelé? Isso aí é o Pelé e a Martina, que a Martina fica ali na frente da casinha dele, assim, de noite, olhando para a cara dele. E o Pelé se incomoda com ela. Enfim, vamos lá. Então é isso, gente, é isso, tá? Eu acredito sim em reencarnação e que tem um propósito, né? Mas não acredito que os Anunnaki estão envolvidos nessa experiência espiritual, tá? Eu acho que a questão envolve outros seres, com outro propósito. Tá? Se forem os Anunnakis, os Anunnaki eu vou ficar surpresa, certo? Se forem eles. Então, por trás disso também. Mas eu acho que pelas características deles, eles não estão lidando com o nosso lado espiritual. Eles criaram, ou melhor, eles avançaram o corpo físico. O lado espiritual deve ser uma outra equipe que cuida disso. Tá? Que a gente pode ou não chamar de extraterrestre, já que ele não está aqui encarnado na 3D, né? Não está aqui na Terra, no planeta, está em outra dimensão. Chamemos do que a gente achar melhor. Ela continua com outra pergunta, Cíntia Nagano também. Existe uma linha de pensamento que diz que o Nibiru, na verdade, é a nave mãe dos Anunnaki e fará a próxima ronda e arrebatará apenas pessoas com nível de consciência da quinta dimensão. Linha de pensamento de uma youtuber. As pessoas elaboram milhares de teoria em relação aos Anunnaki, né? Como eu falo, nada disso, nada dessas especulações todas seriam possíveis se antes um homem chamado Zeharia Sitchin não tivesse escrito, há décadas atrás, o livro O 12º Planeta. E o pior, que muitas dessas teorias sobre os Anunnaki é desenvolvida a partir da leitura do livro perdido de Enki, que é um romance. Quer dizer, há todos os fragmentos que o City usou, sim, a história é real, mas contada de uma forma fictícia para ficar interessante de contar a história, né? Ele faz algumas emendas ali de própria resolução, né? Ele tem muita coisa que não está no texto. Mas a história em si toda está lá relatada nas tabuletas, certo? Eu falo sobre o livro Perdido de Enki, tem vídeo aqui no canal. Quem quiser entender todo o contexto, vai nos vídeos, tá bom?
Tá lá o livro Perdido de Enki, acho que está no Basicão Anunnaki, vai lá na playlist, acha, e tenta entender isso daí, como eu expliquei. Mas sobre essas outras especulações todas, sobre Nibiru ser uma nave, não, é um planeta. Isso está muito claro no Inumailish. Tá? O Nibiru é um planeta, não é uma nave espacial. Eles vêm com naves espaciais para cá. Eles aproveitam quando o Nibiru está mais perto, mais próximo aqui da Terra, para vir em massa. Eles têm naves gigantescas, porque eu já vi naves gigantescas, uma nave gigantesca, eu já vi isso. Eu sei que é gigantesca, deve ter outras maiores ainda. E eles têm o costume, sim, de salvar algumas pessoas de catástrofes, escolhidos deles, né? Que eles decidem o que eles acham melhor. E isso não tem a ver com nível de consciência, não. Talvez de conhecimento, eu acho que não tem a ver com o lado espiritual. Se forem os Anunnaki fazendo isso, não tem a ver com o lance de consciência espiritual. Eu já falei, os Anunnaki estão lidando com a parte física da coisa. Então, se eles acharem que uma pessoa é interessante para eles levarem junto, eles vão levar. Pelo que a pessoa é aqui, né? Pelo que ela representa em qualquer área, sei lá, entendeu? Eles não dão muita bola para o povão, não. É uma ou outra pessoa, provavelmente algum descendente deles, que tenha fortíssimo no DNA algo deles, que eles queiram preservar. A preocupação deles não é espiritual. Então, essas especulações todas de escritores, de youtubers, com certeza vai ter um monte de gente me xingando nos comentários, gente mandada, pau mandado, né? Desses escritores, desses youtubers, falando um monte de coisa, como eu já ouvi várias vezes, tá? Em outras ocasiões, em outros canais. Eu não estou nem aí, tá? A verdade é a verdade, nunca vai mudar porque alguém achou ruim escutar a verdade. A verdade vai ser sempre a verdade. Tá? E a mentira vai ser sempre mentira. Então não adianta inventar coisas sobre os Anunnaki. O que é mentira é mentira. O que é teoria esfarrapada é teoria esfarrapada. O que é especulação é especulação. Então, quando você vai falar alguma coisa, ponha bem claro: olha, isso é especulativo. Eu não tenho certeza disso. Vamos especular aqui. Especular é legal, né? Mas por isso como pá, é isso. Cara, só se você tiver evidências completas do assunto para afirmar alguma coisa, sabe? Quando eu afirmo alguma coisa no meu livro, e é difícil eu afirmar categoricamente, eu sempre evidencio, né, especulo e tal, mas quando eu afirmo categoricamente uma coisa, o Sitchin já falou sobre isso, categoricamente, eu estou só confirmando, e isso está evidenciado arqueologicamente, há evidências arqueológicas sobre isso que eu estou falando, sobre o que o Sitchin diz, principalmente. E se Sitchin não tivesse falado nada disso, não haveria tanta besteira sendo dita hoje em dia. Né? Enfim. Vamos lá. Mas eu acredito, sim, que a gente está passando por uma fase de transição planetária, Cíntia, que talvez envolva, né? Eu não sei. Eu acho que não vai ser para agora, não, tá? Não é tão. A gente ainda não está preparado. Vamos lá.